Saúde da igreja com a paz do Senhor, amém? Sem perda de tempo, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias e, para a honra e glória de Deus, eu percebi que eu tive uma confirmação de Deus hoje nesse culto, porque nós vamos ler o mesmo texto que foi lido na leitura introdutória, amém? Lá no Salmo 1, aleluia, Salmo de número 1 da nossa Bíblia. Glórias a Deus. Confesso que é diferente, né? Não é a primeira vez que eu estou aqui, né? Já estive aqui nos cultos de quinta-feira, mas sempre é uma coisa nova, né? Sempre uma experiência nova para a gente ter na casa do Senhor, e eu louvo a Deus por essa oportunidade trazida aí agradeço a Deus pelo nosso pastor, né? O nosso pastor Levi, nosso pastor Adilson, e também ao Rodrigo, que me convidou a estar trazendo essa mensagem hoje. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Eu vou acompanhar aqui pelo telão, irmãos, porque a tradução é um pouco diferente, tá bom? Para a gente acompanhar juntos. O texto diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Versículo 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Os irmãos podem se assentar. Irmãos, estamos num culto de adolescentes, né? A mensagem que eu preparei, o intuito é trabalhar, sim, com os adolescentes, mas a mensagem ela se estende a toda a igreja nessa noite. Eu tratei essa mensagem com o título O Caminho da Felicidade. E pode parecer até um pouco clichê assim, né? Mas ele vai falar de prosperidade, vai falar de felicidade. Mas se a gente observar o texto que a gente acabou de ler aqui, irmãos, o próprio título desse texto lá, quando a gente vai ver a epígrafe do Salmo, vai falar sobre a verdadeira felicidade, né? E a gente sabe que a verdadeira felicidade, ela difere completamente daquilo que o mundo propõe para nós. A gente sabe que o mundo ele prega uma felicidade completamente voltada aos prazeres da carne, né? Aos prazeres que há no mundo, aos vícios, né? Vivem uma vida de liberdade, uma falsa liberdade, que a gente pode chamar até de libertinagem, né? Mas nós sabemos que o caminho da felicidade está em Jesus Cristo, não é, irmãos? Então essa mensagem é uma palavra de alerta, tá? Para toda a igreja, que nossa caminhada, irmãos, nós sabemos que somos jovens, né? Adolescentes principalmente passam por uma fase de muitas decisões na vida, e a gente sabe que é inevitável que a gente tenha amizades com as pessoas que não são da casa do Senhor, as pessoas que não são cristãs, não conviveram no lar cristão, né? Não nasceram no lar cristão, muitas vezes até dentro da nossa igreja, né? Nós temos pessoas que ainda estão começando a sua caminhada, mas é evidente que a gente tem que ser cauteloso hoje num mundo tão difícil que a gente vive, porque certas amizades elas acabam trazendo certas situações para nós que vão tentar nos tirar do caminho. A gente vai começar a viver padrões diferentes. É interessante porque a fase da adolescência é uma fase em que nós vivemos muito sobre modelos, não é? Quando nós vamos observar as pessoas, muitas vezes você vê um jovem que ele segue uma pessoa, ele tem um influenciador ali como uma base sua, né? É muito comum isso, a gente ter modelos, padrões de vida, né? Ninguém vive sozinho nesse mundo, é claro, mas há uma certa necessidade de termos uma cautela muito grande quando nós falamos das amizades no mundo. O Senhor Jesus, em momento nenhum, ele falou que nós deveríamos nos isolar completamente do mundo, né? Lá em João 17, versículo 15, a palavra vai dizer assim: Não peço que os tire do mundo, mas que os guardes do maligno, assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Ou seja, o Senhor ele não quer que nós vivamos uma vida isolada, não. O Senhor ele quer que façamos amizades, adentremos as universidades, adentremos aos postos de trabalho como verdadeiros cristãos,
sedentos da palavra, sim, mas também com fonte da palavra dentro de nós, irmãos, para que nós venhamos ser verdadeiros influenciadores do mundo. Amém? E seguindo a nossa palavra, então, a gente percebe que é inevitável a gente ter esses círculos de amizade, seja no trabalho, seja na escola, na faculdade, mas a gente tem que ter muita cautela. E a palavra do Salmo 1 aqui, ela fala acerca de 3 passos, acerca da felicidade, da real felicidade, e são 3 passos que nós não devemos seguir de forma nenhuma, né? Nesse versículo 1 a gente vai ver lá que o primeiro deles é andar segundo o conselho dos ímpios. Ou seja, aqui o texto não está falando para você não ter amizade com o mundo ou não ter amigos lá fora. Não, não é isso. Até porque se fosse assim, como é que a gente ia ganhar almas para Jesus? Como é que você deixa de conversar com o mundo? Como é que você deixa de ter contato? Não, é impossível viver assim isolado. Nós precisamos sim, nós teremos amizades lá fora, mas que acima de tudo nós sejamos influenciadores a partir da palavra de Deus. Aleluia. Então, é impossível viver isolado dessa forma. E desse versículo aqui, o primeiro passo nós vamos ver que é bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Nós vemos muitas pessoas que têm essas amizades, têm esses influenciadores. Nós vivemos num mundo onde temos muitas redes sociais, né? Vemos muitos influencers no YouTube, no Instagram, postando lá seus conteúdos. Muitas vezes nós perdemos tempo, irmãos, olhando lá no Instagram, passando aquela página para cima do feed. E nós temos ali algumas referências, e infelizmente, muitas referências ruins têm entrado na nossa igreja, nas igrejas em geral, nos últimos dias. E há uma necessidade total de ter cautela, irmãos. Não devemos seguir segundo o conselho dos ímpios. O texto lá no Provérbio de número 4, versículo 19, vai dizer que o caminho dos ímpios é como a escuridão. Nem conhecem aquilo que tropeçam, irmãos. Olha só, o caminho é como a escuridão. Se nós formos pegar ainda o Salmo 119, nós vamos ver que a palavra é luz. E se a palavra é luz, o povo que anda em escuridão anda longe da palavra, naturalmente. E perceba que quem anda na escuridão, irmãos, ele anda tropeçando. E o pior de tudo é que ele não sabe nem onde ele vai chegar, não é? Se você não está vendo lá no final, como é que você vai caminhar? E o pior de tudo é que você sai tateando aquilo que está ao seu redor, sem ao menos saber aquilo que você está tocando. Assim anda a pessoa que está na escuridão. Assim anda a pessoa que está no mundo. A pessoa, ela anda tentando se encontrar um caminho para se segurar, e ela não encontra. E há um grande perigo, porque a pessoa pode tocar ali num animal peçonhento, não é assim quando a gente anda na escuridão? Então, a gente tem que saber que o caminho dos ímpios, primeiro, ele é como a escuridão. Se nós temos a palavra de Deus, nós andamos então na luz. Aleluia. Então, no conselho dos ímpios não há luz. Quem anda sem luz tropeça no que não enxerga, irmãos. E no segundo versículo que nós lemos aqui, vai falar de um segundo passo. Eu falei 3 passos. O primeiro, então, é não andar segundo o conselho dos ímpios. O segundo passo, então, do qual devemos fugir completamente, é não se deter no caminho dos pecadores. E quando a gente fala de se deter, a gente está falando aqui da palavra que tem um sinônimo de se conter ou se reprimir. Ou seja, a pessoa que ela aceitou o caminho dos ímpios, e aí ela passa a viver de uma forma alienada àquele caminho do ímpio. Então a pessoa, ela ouviu o conselho, aceitou e ficou alienada ali naquele caminho. E aí é o grande perigo, porque nós devemos observar o caminho dos ímpios e perceber que no caminho dos ímpios não há luz, como nós falamos aqui. Então a primeira coisa é fugir. A segunda coisa, além de fugir do conselho dos ímpios, é não permanecer no conselho dos ímpios, irmãos. O terceiro passo que nós podemos observar aqui nesses versículos, nesse versículo 1 ainda, é que é assentar a roda dos escarnecedores. Então primeiro você ouve o conselho do ímpio, depois a pessoa se deteve no caminho dos pecadores, e por fim essa pessoa está tão alienada que ela acaba caindo e se assentando na roda dos escarnecedores. Se nós formos observar o que é se assentar, né? Se assentar, quando a gente vai observar alguns exemplos da palavra de Deus, vamos ver que as pessoas que se assentavam às mesas para se alimentar eram pessoas que tinham intimidade, né? Eram pessoas que eram amigas da família. Você se chamava para se assentar juntamente à mesa. E aqui o que esse texto vem falando, se assentar à roda dos escarnecedores, quer dizer que essa pessoa,
ela já está em um nível de intimidade com o mundo muito grande, né? Então ela avançou muito nesse caminho. E aqui o Senhor ele está dizendo através dessa palavra que nós devemos fugir disso para alcançar o caminho da felicidade. Fugir do conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos ímpios e nem se estabelecer, nem obter a intimidade com o caminho dos ímpios, irmãos. E se nós formos observar na palavra de Deus, nós temos exemplos de pessoas que seguiram por esse caminho triste, irmãos. Nós podemos observar a vida de Sansão. Quem não lembra da vida de Sansão? Inclusive foi um tema da lição retrasada da classe dos adolescentes aqui, né? Que falava sobre Sansão. Sansão era um nazireu de Deus. Desde pequeno, ele foi escolhido e separado para servir a Deus. Mas o que acontece na vida de Sansão? Sansão ele começa a andar com ímpios. Sansão ele começa a ouvir conselho dos ímpios. E quando a gente vai observar a vida de Sansão, ele começa a se assentar à roda dos escarnecedores. Irmãos, se nós formos observar o final da vida de Sansão, sim, Sansão ele venceu os filisteus. Sansão ele foi um grande guerreiro. Mas quem aqui queria morrer ali, cego, morrer como escravo, sendo zombado no meio de filisteus? Olha que exemplo triste de uma pessoa que foi separada, mas decidiu seguir segundo o conselho dos ímpios. Se deteve, se alienou no caminho dos pecadores e se assentou à roda dos escarnecedores. Devemos fugir desse exemplo de Sansão. Sansão foi um homem escolhido, sim, derrotou os filisteus, mas teve um triste fim. Agora vamos observar outro exemplo da palavra de Deus, se nós formos olhar para o exemplo de José. José foi um jovem que já tinha promessa desde jovem mesmo, desde adolescente ali, ele já tinha as promessas do Senhor para a sua vida. José ele passou por provações terríveis, foi vendido pelos seus irmãos. Mas veja como é que foi o final da vida de José, irmãos. José ele chegou ali até a casa de Potifar, serviu a casa de Potifar, mas a palavra de Deus vai dizer que ele só ouviu o conselho dos ímpios, aquela ímpia, aquela mulher de Potifar ali, o que aconteceu? Ele fugiu. Assim deve ser na vida de nós, jovens, adolescentes, igreja. Nós devemos fugir, não passar nem pelo segundo, nem pelo terceiro passo, que aqui a palavra de Deus ela está nos apontando. Então, fuja ainda no primeiro conselho dos ímpios. Assim diz a palavra do Senhor a nós essa noite, irmãos. Aleluia. Se nós formos observar o verso 3, irmãos, a partir do verso 3 ele vai começar a dar um exemplo maravilhoso, muito rico de detalhes, que vai falar sobre a árvore plantada. Eu vou pedir para quem estiver aí na mídia, botar lá para mim em Jeremias 17, versículos 5 a 8, porque nós temos um paralelo muito rico em detalhes, a partir desse texto, que a gente pode fazer um paralelo, né? O texto, assim como o texto de Salmos, que vai falar sobre o caminho dos ímpios e o caminho dos justos, o texto lá de Jeremias 17, versículo 5, para mim, por favor, ele vai falar também sobre um caminho dos ímpios e o caminho dos justos. Então ele vai dizer assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Pode seguir. Porque será como tamargueira, ou árvore, como em algumas traduções vem dizendo, no deserto, e não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Até aí, a gente vai seguir um pouco em cima desse texto. Então percebam que fala que o caminho dos ímpios ele é como uma árvore, irmãos, que ele está plantado numa terra seca, né? E ainda mais ele diz que fala sobre uma terra salgada. E aí eu estive estudando em casa esse termo, salgada, né? Me fez lembrar um pouco também lá do Sermão do Monte, quando o Senhor Jesus ele fala sobre o sal da terra e luz do mundo. Mas aqui o sal ele está representado de uma forma diferente. O texto ele vem falando de uma terra salgada. Quando a gente come uma comida salgada é porque passou do ponto, né? E aí a gente observa que não dá mais para comer. Passou do ponto completamente. Então o texto aqui ele vem dizendo que o mundo ele está firmado na sua base como uma árvore sobre uma terra salgada, ou seja, uma terra que passou do equilíbrio. Como eu falei aqui no início, o mundo ele vive uma vida de total liberdade, né? Onde não há limites. Assim vive o mundo, fora do equilíbrio de Deus. E aí ele vai viver numa terra salgada e inabitável. Mas aí seguindo o versículo 7, pode passar?
Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Versículo 8. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas. Perceba uma coisa aqui, junto às águas. Vocês entendem que o texto ele não está falando que essa árvore ela está plantada direto na fonte? Isso me intrigou quando eu fui ler esse texto, porque não vem falando a árvore está na fonte, mas a árvore está junto às águas. Quando o texto ele vem falando junto às águas, é porque a árvore que ela está nas águas, ela não cresceu a sua raiz em lugar nenhum. A árvore, ela simplesmente ela vai ter a fonte ali perto dela, ela vai se alimentar dessa fonte, mas a sua raiz ela não tem para onde crescer. E aí eu percebo que é como aquele crente que ele está buscando o Espírito Santo, ele está se dedicando na casa do Senhor, mas o que está faltando? Um lugar para ele estabelecer a raiz. E eu entendo que essa terra, irmãos, representa a palavra de Deus. A palavra de Deus é o lugar onde nós temos que ter a nossa raiz. E é impossível nós crescermos espiritualmente só na busca do Espírito Santo, sem termos a palavra de Deus firmada como princípio dentro do nosso coração. Essa é a lição que eu entendo aqui, a partir desse versículo, na parte A. E aí o texto vai falar que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, né? Ou seja, essa árvore ela está junto à fonte, ela está numa terra, tá? Ou seja, ela está firmada na palavra, mas interessante é que quando a Bíblia vem falando sobre calor, isso me fez lembrar de uma condição biológica natural de qualquer coisa orgânica hoje que a gente tem na terra, que é a proliferação de fungos, não é? Porque um lugar, uma terra úmida e quente, um lugar quente e úmido é o lugar propício para crescer fungo. E assim o Senhor me revelou essa palavra. Olha, tem crente que ele acha que ele não vai passar por provação, não. Ele está junto à fonte, ele pode estar firmado a palavra, mas o Senhor ele vem falando aqui que nós não somos privados de passar por provas e lutas. E o que é interessante, irmãos, é que ele vem falando aqui que a sua folha fica verde. Eu fui buscar um pouco mais sobre conhecimento acerca das árvores, irmãos. Eu achei um artigo muito interessante de um biólogo, se eu não me engano ele era americano ou inglês, o nome dele é Peter Uliben, e ele fala que as árvores, irmãos, elas crescem como se fossem numa grande comunidade, né? E para se protegerem nessa grande comunidade de raízes que cresce lá no subsolo, elas vão passando informações de raiz em raiz. E é de raiz em raiz, das árvores mais velhas para as árvores mais jovens, é que elas recebem a experiência suficiente para que no momento em que vem uma praga, no momento em que vem uma tormenta, uma situação difícil que ela tem que lidar, ela tem experiência suficiente para se manter verde. E aqui o que entendo, irmãos, é que nós somos essa grande comunidade de cristãos, e uns têm que ajudar os outros, irmãos. Dentro da casa do Senhor, nós precisamos compartilhar as experiências de Deus a todo momento, porque é a partir de uma experiência com Deus que a gente fortalece o irmão que está do nosso lado. É assim que a gente cresce na casa do Senhor, é compartilhando experiências com Deus. Mas é claro que a gente vai passar por momentos de provação, e é inevitável. E nesse estudo também falava que a própria proliferação dos fungos nas árvores, essa experiência que nós temos é que ajuda a árvore a se fortalecer com as suas raízes, e no momento difícil ela não venha murchar, ela não venha cair. É na experiência que a gente aprende a crescer, irmãos. É nas experiências com Deus, é buscando experiências com Deus que nós temos o nosso crescimento na casa do Senhor. Aleluia. E se nós formos voltar lá para o texto que a gente leu, né, irmãos? Nós vamos observar ainda mais uma lição, lá no Salmo 1 ainda, lá nos versículos que a gente leu, né, quando vai falar sobre essa árvore, irmãos, essas pessoas são como as árvores, na minha tradução aqui, que crescem na beira de um riacho, elas dão fruto no tempo certo. Isso me chamou muita atenção, irmãos, porque quando a árvore ela dá fruto no tempo certo, essa árvore ela não corre atrás das bênçãos do Senhor. Ela não fica desesperada, buscando, oh meu Deus, como será o dia de amanhã? Essa árvore ela não está preocupada. Esse irmão
esse crente que está firmado na palavra de Deus, ele não está preocupado porque ele sabe que ele está ligado à fonte, ele sabe que ele tem a palavra de Deus como princípio, e ele não vai se perder de jeito nenhum, irmãos, porque ele está firmado na palavra de Deus. Aleluia! Quando nós vamos observar lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 2, a palavra vai dizer: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas essas bênçãos. Não é necessário que nós fiquemos parados, buscando desesperadamente. Eu sei que muitas vezes o jovem vive numa fase de decisões, de escolhas. Muitas vezes nós também, adultos, mais velhos, vivemos em momentos em que precisamos buscar ali umas oportunidades de trabalho, estamos buscando sim, mas não há necessidade de desespero. Nessa palavra o Senhor ele vem falando no nosso coração que nós venhamos saber esperar o tempo certo de Deus, para que Ele venha nos abençoar, que nós não nos desesperemos, para que o Senhor venha derramar as suas bênçãos, porque, como diz a palavra de Deus aqui em Deuteronômio, as bênçãos do Senhor é que nos acompanham, irmãos. Não há necessidade de desespero, não. O Senhor ele dará o fruto, o Senhor ele fará com que nós recebamos a bênção no momento certo. Essa árvore, ela sabe aguardar o tempo certo para frutificar, irmãos. Quando nós muitas vezes queremos viver o nosso tempo, nós tendemos a tomar decisões que vão nos desviar do caminho do Senhor muitas vezes, vão fazer nos arrependermos no futuro, tomar decisões erradas. E o Senhor ele vem fazendo um alerta aqui: saiba aguardar o tempo certo, porque o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Aleluia! E o que eu quero já ir concluindo nessa palavra aqui, é que nós vimos então, irmãos, até aqui, que o Senhor ele não quer que nós vivamos isoladamente do mundo, não. Ele quer que nós estejamos sim em meio a esse mundo, que nós vamos e demos frutos, que nós frutifiquemos, que nós não sejamos influenciados, mas que nós sejamos a influência para esse mundo. Vimos que temos que estar firmados na palavra para que não sejamos como uma árvore numa terra seca, nem uma árvore que simplesmente só está querendo estar junto à fonte, mas não tem terra firme. É necessário que nós estejamos com a nossa vida baseada na palavra de Deus. Aleluia! E vimos também que nós devemos estar sim ligados a essa fonte, que as nossas raízes elas venham crescer até a fonte do Senhor. Essa fonte representa o Espírito Santo de Deus, essa água que não para de jorrar. Ele tem para nós a cada dia uma unção nova, e que nós não devamos deixar de buscar essa unção para nós, não, irmãos. Assim como firmados na palavra, também devemos estar firmados no Espírito Santo. E por fim, irmãos, devemos aguardar o tempo de Deus para as nossas vidas. Não nos precipitarmos nas nossas decisões, mas saber que o Senhor ele tem um tempo certo para agir. O Senhor ele não se atrasa, irmãos. O Senhor ele não tem atraso, não. Ele é Deus, Ele sabe de todas as coisas. E se você está esperando uma bênção dEle, saiba aguardar o tempo do Senhor. O tempo do Senhor, ele não tem erro. O tempo do Senhor, ele não tem arrependimento. Porque a gente toma a decisão certa, a decisão sábia debaixo da palavra e da bênção de Deus. Aleluia. E aqui eu quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.